pode ser político. Toda arte é política. Eu acho que nem toda. Eu acho que sim. Nem toda arte é política, é claro. A política é aquilo que é comum a todos, né? Eu entendo a arte como um instrumento político. Ter menos a política como tema adjetivo. No sentido de que ela ensina e incentiva a liberdade. O artista não é um cientista político. E mais, entender a política como ação-verbo. Ele não tem que explicar, ele às vezes vem mesmo para confundir. Se eu não pensar que eu estou mudando alguma coisa, eu paro, vou ser pescador, sei lá. Brasil Visual. Nós estamos hoje aqui na Travessa Dona Marciana, em Botafogo, Rio de Janeiro, para conversar com Cildo Meirelles. E aí, Cildo, tudo legal? Tudo legal. Quando se pode dizer que a arte é política? Para mim, não sei como é que pode ser uma arte que não se proponha a um espaço em algum lugar, desde a cabeça da pessoa que está vendo ou de qualquer lugar que seja. E se ela sempre se propõe a um espaço, ela é política. Ela está dentro do diálogo, da polis, da cidade. A cidade é muito maior do que a cidade física. Um político, ou seja, um homem da polis, convive com o outro e dialoga com o outro conscientemente do teu direito, do teu dever. Atuando e criando, inventando brechas, fissuras, fendas, de possibilidade de criar ali, então, através dessas ranhuras, um outro entendimento de corpo, de vida. E é isso que faz a arte ser política, ou seja, esse poder que a arte tem de nos tirar o chão, né, de nos fazer repensar esses elementos com os quais usamos para lidar com o mundo. Um dos pensadores que mais tem teorizado e refletido sobre essa relação entre arte e política é o filósofo francês Jacques Rancière. E ele diferencia política daquilo que ele chama de polícia. Enquanto a polícia seria aquela série de normas, de regras que ajudam a manter uma determinada situação, a política é justamente uma série de atos, de gestos que questionam essa dada situação. Eu acho que eu comecei a fazer performance porque eu me tornei perita. Quando eu tive o contato real com a violência, eu tive necessidade que o meu corpo falasse. Eu acho essencial a arte ser um instrumento de reflexão, né? Porque eu acho que o artista, ele tem também esse papel social. E a gente tem momentos na arte contemporânea brasileira muito felizes dessa relação entre a arte e política que mostram como esse casamento pode ocorrer de tal maneira onde, sim, estamos claramente diante de obras de alta voltagem política, mas que não perdem essa sua dimensão poética. Eu, particularmente, sempre tive um problema sério de resistência à chamada arte política, quando ela é puramente de superfície, ou seja, panfletária. Como é que você vê essas fronteiras entre arte panfletária, arte engajada, arte política? Tem uma diferença entre você ser panfletário, né, ter um discurso direto e um discurso indireto. Vou lembrar, por exemplo, a minha intervenção de colocar o olho na Estátua da Justiça em Brasília, para que a Estátua da Justiça, vendo, produzisse visibilidade. Quando tramitava o processo de impeachment do presidente da República, e nesse mesmo dia, por coincidência, foi o dia que todos os caras pintados saíram na rua. Arte engajada desde que arte é arte, desde que o cara faz um negócio para a Igreja Católica, está engajado numa ideologia. É muito difícil não estar engajado em alguma coisa. Não quer dizer que ela não te proponha algum pensamento social, não. Mas ela te tira mais o chão do que um panfleto que te coloca mais no chão. É uma parte da minha produção que tem essa relação mais, vamos dizer, explícita e imediata com política. Eu sempre procurei privilegiar aspectos, vamos dizer, estruturais de linguagem, seja inserções em circuitos ideológicos, seja Tiradentes, enfim. Esses trabalhos que têm essa leitura também política, vamos dizer assim. Tem momentos que ela é explicitamente política. É hora que o artista assume, não, eu tenho uma posição. Nos anos 70, você
carimbou nas notas quem matou Herzog, né? Anos depois, agora, enfim, teve o sumiço do pedreiro Amarildo na Rocinha e você voltou a carimbar nas notas cadê Amarildo, né? É um trabalho sobre produção, circulação e controle de informação. Tentar dar uma voz a esse indivíduo diante de uma macroestrutura e que podia ser convertida em meio de comunicação. O triste da história é que é apenas mais um episódio dentro de uma série de episódios onde as pessoas desaparecem simplesmente diante dos olhos de outras pessoas, simplesmente porque não tem dinheiro suficiente, não tem prestígio suficiente, não tem visibilidade suficiente. Uma espécie de grande holocausto dos invisíveis, né? Aqueles vários assassinatos urbanos aí dos meninos de rua, eu resolvi botar pedras de gelo com esse corante embalados naqueles cobertores de crianças. Eu botei 10 pedras de gelo de madrugada e de manhã, quando o dia amanheceu, tava aquela poças de sangue como se fosse criança, porque o cobertor também vai modelando o gelo como se fosse corpos. Remetendo muito ao trabalho do bairro mesmo, né? Aquelas trouxas de sangue que o bairro botou na rua. Então, essa violência, ela existe de fato hoje no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui na frente do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, com a frente 3 de fevereiro. Estamos aqui com a Maurinete Lima e Daniel Lima. O grupo surge a partir de um assassinato. A polícia militar que matou um jovem negro, isso foi há 10 anos atrás e até hoje a gente vê o mesmo processo da polícia identificar um suspeito e já atirar, matar o cara. E nesse caso escondeu a arma, escondeu os documentos, fez todo aquele processo de tentar esconder o erro. É esse fato que reúne o grupo para poder desenvolver uma série de ações. O nome 3 de fevereiro? É a data em que ele foi assassinado. E o trabalho que a gente estava fazendo era exatamente como a cidade pode carregar essa história, como a cidade pode estar marcada essa história, cara. Que se cada lugar em que foi assassinado um jovem negro tivesse marcado, a gente na cidade teria uma infinidade de marcas. Não pretende a lutar, amigo velho, tô sem arma na mão. Já é tempo de lutar, já é hora de lutar. Nesse ciclo, racismo policial como tema, a gente vai pegar o futebol como metáfora desse discurso de democracia racial. São 3 bandeiras que a gente cria e abre em estádio de futebol. A primeira é Brasil Negro Salve, Onde Estão os Negros é a segunda, e a terceira é Zumbi Somos Nós. O Brasil é um país com tradição escravocrata. A arte tem sido instrumento de formação de nacionalidade. Hoje a gente quer uma arte que sirva para contemplar as outras narrativas que ficaram de fora da narrativa de nacionalidade brasileira. Uma narrativa de negritude, formar uma narrativa indígena. Elas têm esse papel. Foram os primeiros habitantes da terra e foram dizimados pela burrice dos brancos. A Cláudia Andujar é uma outra artista cuja obra, com os Yanomamis, com os índios, é obviamente de uma militante mesmo que está ali na Amazônia para lutar pelos índios, como na série Marcados dos Yanomamis, onde ela, numa época, na virada da década de 70 para a década de 80, faz uma espécie de censo com o intuito de registrar, de entender aquela demografia. Para salvar aquele povo mesmo, a Cláudia faz com que os que estavam marcados para morrer passem a estar marcados para viver. Nós vivemos uma crise de repertórios políticos, repertórios estéticos, repertórios éticos, mas essa se inscreve numa crise muito maior, mais ampla, que é de sentido, valor e verdade. Por isso eles todos vão pensar e trazer essas questões à tona. Um trabalho chamado Resistir. Resistir. Resistir igual reexistir. Isso. O Daniel Lima chamou a gente para fazer uma exposição dentro de um prédio ocupado pelo movimento Sem Teto. Que eles precisavam de uma certa visibilidade na mídia para provar que o movimento deles era legal. E quando a gente chegou lá para as reuniões, a gente se deparou que o problema era muito mais social do que do âmbito artístico. E eu pensei em fazer um trabalho
que era efêmero, que não tinha imagem nenhuma, que não ia gerar registro nenhum, que foi escrever 2000 vezes, frase resistir igual reexistir, subi no teto do prédio, pus essa pilha no canto, um vento bateu e levou essas folhas para o centro de São Paulo. Então a ideia de resistência do movimento deles estava na resistência de se reinventar. Eu fico iludida de que a arte vai mudar o mundo, mas se existe uma possibilidade, pelo menos, de transformar aquela pessoa que foi pela primeira vez, viu aquele trabalho e parou para pensar diferente sobre aquele assunto, isso para mim já é muito bom. A delicadeza é uma coisa muito forte e que está faltando muito nas relações humanas. Você pode falar de qualquer assunto com toda a força possível, sendo delicado. As pessoas confundem às vezes delicadeza com fraqueza, mas precisa muita coragem para ser delicado. Quando eu conheci um menino que era do tráfico, que ficava nas ruas e que teve uma resposta: eu quero ser policial ladrão. Com base nessa resposta, eu fui em visita a uma instituição de adolescentes em conflito com a lei. Eu imaginei aquela história e imaginei a cena daquela situação. Quando eu falo da violência da polícia, é porque ela existe. Eu, dentro da corporação, não posso negar. Quando o Palomo surgiu, ele surgiu no meio da grande manifestação. Foi quase que um ícone da violência do poder. E ele fala com silêncio no momento onde todo mundo grita. É um cavalo de dentro da polícia, é um cavalo da tropa de choque, da polícia montada, é um cavalo que vai para as manifestações, que é usado. Você sabe que a polícia montada ela é chamada quando nenhuma polícia terrestre consegue conter a multidão. Aí entra a cavalaria. Então ela é tida como a polícia mais violenta. Alô Brasil Visual, está hoje aqui em Belenzinho, em São Paulo, Zona Leste, para conversar com o Marcelo Cidade. Como é que é a relação para você entre arte e política? Mas de que política a gente está falando? A gente pega um Flávio de Carvalho, a gente percebe que a mudança que ele propõe é social. O cara sai contra uma procissão. Esse gesto dele transforma aquele grupo de fiéis, né, de pessoas todas concentradas na adoração, enfim, na reza, em pessoas altamente violentas que queriam linchar ele, que correm para linchar e eventualmente matá-lo, né, se não fosse salvo pela polícia e levado para a delegacia. Os artistas incorporaram e têm cada vez mais se relacionado com esse entendimento de fazer política, não necessariamente é falar sobre. O próprio entendimento de política já passa por outras esferas, eu diria, menos macro em algum sentido, né? Mais micro, essa ideia de uma micropolítica. Né? Liberdade está aí e essas imagens são para ser usadas e elas nunca vão ser as mesmas. Parangolé é a formulação definitiva do que seja anti-arte ambiental. Justamente porque nessas obras foi-me dada a oportunidade, a ideia de fundir cor, estruturas, sentido poético, dança, palavra, fotografia. Foi o compromisso definitivo com o que defino por totalidade obra, se é que de compromisso se possa falar nessas considerações. Chamarei então Parangolé, de agora em diante, a todos os princípios definitivos formulados aqui, inclusive o da não formulação de conceitos, que é o mais importante. Parangolé é a anti-arte por excelência. Nos anos 60 e 70 aparecem muitas coisas, né? Como Oiticica, Barrio, Antônio Manuel. E mesmo a obra, por exemplo, mais conceitual, é cheia de uma carga política como a dos anos 70 do Antônio Dias. É uma crítica da própria instituição de arte sendo feita ali. Obras como do Cildo Meirelles, que nasce nos anos 70 também, e as suas circulações das notas de dinheiro, da Coca-Cola, de como é que é o objeto de arte que, né, prescinde, né, de uma dimensão de autoria que é diluída. O que ele faz é muito simples, é inserir mensagens críticas nesses sistemas. Uma
coisa mais política, mais Brasil, mais forte e atuante, como eu citei, foi o Barrio, com as trouxas ensanguentadas, com o resto de ossos de porco, de boi, de tudo que ele fazia, metia no meio durante a ditadura. Então o nego já falava que a ditadura massacrava, matava e tudo, aí ele fazia, ele materializava aquele tititi popular, né? Foi uma exposição pioneira em termos mundiais. Chamava-se Do Corpo à Terra, onde o Barrio fez as trouxas, enfim. Foi 21 de abril de 1970. Inclusive, eu tinha feito lá o Tiradentes, totem monumento ao preso político. Era um lençol branco, um caipro, com um termômetro no topo e 10 galinhas vivas que foram incendiadas durante a inauguração. E naquele momento eles estavam esquartejando garotos de 18, 20 anos, quer dizer, torturando, desaparecendo. Portanto, aquilo era uma gotícula, entendeu? Diante do que estava acontecendo, de fato, no Brasil. Independentemente do tema que a arte ofereça, né, o fundamental é que ela opere um corte, ela produza uma fissura, uma fenda no nosso entendimento sobre determinado assunto. Basta que o artista consiga criar uma ficção, porque, na verdade, toda representação é uma ficção, é um arranjo de signos, é um arranjo de símbolos, é um rearranjo da realidade, né? Rearranjar elementos da realidade e nos representar uma determinada questão de uma maneira nova, de uma maneira que nos perturbe, de uma maneira que nos desassossegue. Era esperado, claro, que alguns desses trabalhos causassem algumas perplexidades ou discussões, porque é justamente essa a natureza da arte. Por exemplo, o trabalho do Gil Vicente, chamado Inimigos. No dia seguinte à abertura, a OAB de São Paulo enviou uma carta à Bienal de São Paulo solicitando a retirada da obra da exposição, porque estaria incitando a morte de líderes políticos. Uma confusão da OAB de São Paulo entre o que é representação e o que é realidade. Os desenhos estavam lá, tranquilo, não estava tendo problema nenhum, mas o cara cismou de pedir a Bienal para retirar os trabalhos. Isso causou um alvoroço. Agradeço bastante, porque foi uma assessoria de imprensa que eu nunca poderia pagar, nem imaginar. É bom na arte porque a gente pode executar quem quiser, né? O que a gente enxerga com força, que é muito interessante e que torna muito pertinente a conversa sobre arte política, é porque depois dos anos 2000 é como se a gente tivesse já uma distância histórica suficiente para perceber todas as consequências, né, do que aconteceu a partir do começo dos 80, e existe essa volta para o real, e para os quais uma certa amnésia vai sendo desfeita em favor de uma memória muito grande. Zé Rufino, seu trabalho é muito ligado à memória. Como é que isso começou a aparecer no seu trabalho, assim? E como foi acontecendo essa transição das memórias para essa coisa do viés mais político? Eu sou um coletor de restos de memórias. A gente já tinha tido a geração da ditadura, né? Antônio Manuel, Antônio Dias, Barrio, enfim, tantos que já, no momento em que estavam vivendo aquilo, produziram obras fortíssimas, né? A minha geração, que é a geração do limbo, né? Que, digamos, sofreu o peso dessa ditadura de uma outra maneira, né? Muito mais silenciosa. E eu acho que, a partir daí, os anos 80 me ajudou a exatamente estudar, analisar a perspectiva que a arte poderia ter e como ela poderia transformar memórias pessoais e memórias familiares em ferramentas de transformação social e cultural. Plasmácio, na realidade, né, foi o apogeu, digamos, dessa invenção desse método de trabalho, né, desse mecanismo, né, de apropriação de memórias que estão além das minhas, né? E por ser filho de preso político, enfim, de ter convivido com esse assunto, né, uma espécie de saudade incômoda, né, dos desaparecidos políticos, como eu poderia capturar essa saudade, que não era exatamente minha, era de alguém, por um ente perdido, por um amigo desaparecido, né? E aí eu peguei o sudário como um motivo original, um tecido aparentemente que gravou um corpo não existente, em papéis que contém essa sensação de perda, e isso vai ser um corpo coletivo impregnado no papel.
Como é que fica, então, a fronteira entre a ficção e a realidade na sua obra? As duas coisas coabitam os mesmos lugares, né? Então, o tempo inteiro existe uma invenção óbvia, né? E também uma realidade concreta, né? Tudo vai se misturando, sem essa classificação, né? Então, no final das contas, o que se obtém é uma outra ficção em cima dessas realidades, né? Você fez um trabalho chamado O Artista Inventado. A ficção está presente em alguns trabalhos meus e ela, de maneira mais evidente, mais assumida, eu diria, no trabalho do Artista Inventado. Que Artista Inventado, traduzido para japonês, é Souza Ousareta Jejitsuka. Foi o grande inventor de uma técnica de fotografar o invisível que se chamava shiitake. O nome do cogumelo lá. Ele cria um personagem, um artista japonês que vai expor, cria uma pauta lá, envia para os jornais e os jornais celebram a exposição de um japonês que na verdade não existe. É um blefe, uma pegadinha. E fui alimentando com textos críticos fictícios, a mídia, uma série de textos, entrevistas, sempre muito espetaculosos. E isso legitimava a produção desse artista. O que cabe a mim enquanto artista é criar ficções, inventar mundos, inventar situações, inventar, por que não, também artistas. Você cria um invasor, literalmente, né? Um vírus, uma espécie de cavalo de Troia, que vai se inserir ali tanto no campo das artes, porque produziu muito problema na instituição e as pessoas pensando, quanto também no campo do jornalismo, né? Essas inserções nos jornais, na mídia, isso acontece desde os anos 60 e 70 aqui. A mídia é ainda um grande poder. É claro que a internet, essas mídias alternativas, vêm revolucionar a relação não só de produção da verdade, como de circulação e visibilidade. Se por um lado mexe nesse poder, por outro se difunde informações que ninguém pergunta a autenticidade. Essa coisa da arte correio, ela servia de alguma maneira também para conseguir driblar também, né, o estado policialesco. Essa coisa que ninguém nunca discute, o que é o poder, o que é como deve ser conduzido ou não um poder, o que é política, o que são os políticos, o que é que determina esse território, o que faz aprisionar você ou liberar você um território. Então tudo isso a gente discutia na arte correio. Não existia territorialidade. Pois é. Essa exposição aqui chama-se Territórios e Capital. Extinções. O território e o capital do território estavam tão intrincados e uma coisa que junta as duas ideias, eu acho que são essas bandeiras que juntam o território, a ideologia do território e a ideologia do capital do território. Se você pensar assim, fechar o olho e pensar num futuro é meio demodé. A estrutura nacional, o dinheiro nacional, as fronteiras, isso tudo talvez vire uma dominação só, assim. Bom, assim, eu tenho que me perguntar um negócio, eu acho que vai ser a maior sujeira do mundo. É o seguinte, eu botei meu casaco lá e troquei por esse parangolé de Oiticica. E tô com ele aqui. Aí me expulsaram do museu, porque já tava na hora de fechar, e eu saí com o parangolé. E o meu casaco tá lá no lugar do parangolé dele. E aí, agora, o que é que eu faço? É melhor tu correr porque mais sorte que isso tu não vai ter. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos. Negra sua natureza. Cobra coral corre abaixo. Mas o S persegue a serpente d'água até a voz. Sede de mar. O nome do cavalo é cobra. Cobra coral. O branco é do raio. Vermelho sangue. E negra sua natureza.